Tô de volta com o nosso Vida Melhor. Tô aqui entrando já no nosso site para pegar as suas dúvidas, as suas respostas em relação à dor. E a gente está aprendendo sobre dor. Falamos um pouquinho sobre a neuralgia do trigêmeo no bloco anterior. É conhecida como a pior dor do mundo. É uma dor que afeta muita gente. E ela começa por uma compressão da artéria no nervo trigêmeo, que fica localizado no crânio, mas pega essa parte aqui do rosto, né? Exatamente. Fazendo um tridente aqui. Exatamente. E aí a gente precisa entender para... Pintou um sintoma, correr atrás ajuda, porque quanto mais rápida for o tratamento, mais chance... Mais chance de melhora e menos sofrimento, né? Perfeito. E a gente está aprendendo tudo isso com o Dr. André Marques Mansano, que é médico intervencionista da dor. E aí, falando em dor, a gente acabou chegando nos problemas do ciático, que provocam dores seríssimas também, né? Uma compressão no ciático pode provocar dor pelo corpo todo? Não, não. O ciático é um tema interessante, né? Porque associa o termo ciático com aquela dor na perna, que vai na parte de trás da perna e associado com hérnia de disco. Mas uma coisa deve ser esclarecida, nem toda dor na perna e nem toda dor que supostamente é do ciático é causada por hérnia de disco. Então existem outras inúmeras doenças que podem, entre aspas, mimetizar essa dor que nós chamamos do ciático, né? Mas ela causa dor iminentemente na perna, não causa dor no corpo todo não. Ok. Quais são as dores mais frequentes em que parte do corpo que estão relacionadas ao ciático? Dores lombares, né? Então, tem um estudo muito interessante que mostra que pesquisou em 188 países e mostrou que a dor lombar é a dor que mais causa anos vividos com incapacidade no mundo, né? Então, ganhando assim com folga para o segundo colocado. Então, são as dores mais comuns e são causadas por degeneração da coluna, que todos nós teremos. E a degeneração, eventualmente, pode causar uma hérnia e essa hérnia pode comprimir o ciático. Ok. A gente tem um vídeo. Nós temos um vídeo, radiculopatia lombar, que exemplifica bem legal essa questão da hérnia, né, e do ciático. Tá, vamos assistir aí pra gente entender. Isso seria o quê? Isso é o disco que fica entre as vértebras, é como se fosse um amortecedor entre as vértebras. E à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo líquido, e ele hernia. Herniar é simplesmente ele ir para trás, como ele foi ali. E ele acaba pinçando o nervinho que está em amarelo. E o nervinho que vai até a perna leva a dor até lá, né? Então a dor vai na perna, às vezes até o calcanhar, até o dedinho, e desce pela perna toda. Isso é hérnia de disco, isso é a dor, entre aspas, do ciático. Isso precisa ser tratado ou a gente pode ir empurrando isso com a barriga? Não, isso precisa ser tratado. Isso precisa ser tratado de forma assim multidisciplinar. Às vezes só com medicamento resolve, mas em alguns casos precisa de uma fisioterapia especializada ou exercícios físicos orientados, né? Quem tem esse tipo de dor deve procurar que médico? Os médicos mais indicados são os especialistas em dor, de uma forma geral, ou os ortopedistas, neurologistas, eventualmente um bom clínico geral também é bem indicado para tratar isso. Ok. A gente comentou também sobre a fibromialgia, né? E esse nome parece que está na moda, ou as pessoas infelizmente andam sofrendo mesmo com muitas dores pelo corpo, né? Fiz uma brincadeira de que está na moda, mas tem muita gente com fibromialgia. Tem muita gente com fibromialgia, mais ou menos 4 a 5% da população brasileira, especialmente as mulheres, sofrem com fibromialgia. O que é muito importante dizer é que a fibromialgia, ela precisa ser investigada para a gente ter certeza que não há nenhuma doença por trás dela, uma doença mais séria por trás dela. Ok. Aí eu já te faço a pergunta da Selma Correia, de Araranguá, em Santa Catarina. Ela diz, por favor, tenho dores horríveis pelo corpo. O médico falou que pode ser fibromialgia. Qual o tratamento adequado? Fiz 8 exames específicos de reumatismo e não deu nada. Pode ser a tal doença? Quais médicos eu devo ir? Tratamento, remédios? Estou desesperada. O quadro da Selma é muito comum, então o paciente faz vários exames e de fato não tem nenhum exame que mostre uma doença específica, né? A gente sabe que o tratamento da fibromialgia, ele deve ser multidisciplinar. Vários especialistas em conjunto. Quais, por exemplo? Um reumatologista ou um médico de dor, de preferência, né? Vai então manejar essa parte de medicamentos, né? Psicoterapia é fundamental, porque a gente sabe que tem uma relação, como eu disse no bloco anterior, entre o estresse, ansiedade, depressão e dor crônica. Exercícios físicos
talvez seja o ponto mais importante. E quando eu falo exercício físico, tem que ser exercício físico diário. Pode ser o de preferência do paciente. Se ele prefere caminhar, que caminhe. Se ele prefere fazer força, puxando ferro na academia, que puxe. Todos eles são efetivos, mas é importante que se faça exercício físico. E há outros tratamentos que nós dizemos que são alternativos, como, por exemplo, a acupuntura, que é excelente para esse tipo de quadro, né? Mas é importante que não faça um tipo de tratamento só, que tenha que fazer o tratamento completo. Tá. Até porque muitas vezes a pessoa ainda não consegue nem fazer o exercício, porque não passou num outro médico, está com muita dor no corpo. É. Né? Ou está e tudo com precisa ser orientado, né? Tudo precisa ser orientado. Primeiro, a gente precisa saber se não tem nada por trás. E segundo, que um exercício físico mal orientado pode ser pior que o sedentarismo. Pode causar mais lesão do que o sedentarismo. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu quero sua atenção. A gente, inclusive, vai aprender um pouco com o educador físico sobre esse assunto e também alguns exercícios interessantes que dá pra gente fazer com mais tranquilidade em casa. Você ia falar de depressão. A fibromialgia está relacionada à depressão? 40% a 60% das pacientes que têm fibromialgia têm depressão associada. Praticamente metade. E depressão é uma doença e é uma doença que precisa de um acompanhamento multidisciplinar, com profissionais diferenciados e com psiquiatra. Não é frescura, depressão é doença, precisa ser tratada, tá bom? A Vânia Tinte, de São José do Rio Pardo, ela diz: pernas pesadas durante a noite, levanto travada e as pernas estão duras, o que pode ser? Vânia, pode ser várias coisas, né? Então, pernas pesadas pode ser desde varizes, levantar travada, por exemplo, pode indicar que a articulação entre cada vértebra da coluna pode estar com artrose. Então é muito comum que esse paciente tenha, eu até brinco, né? Precisa do guincho para sair da cama, né? No comecinho é muito difícil e aí a hora que o paciente vai escovar os dentes, vai tomar café, aquilo vai melhorando. Mas pode ser uma infinidade de problemas. Ok. A pergunta agora da Maria Angélica Rodrigues, de Balneário Camboriú. Tenho fibromialgia e polineopatia, é isso? Deve ser polineuropatia, que ela quis escrever. Polineuropatia. Então tem dias em que as dores são terríveis e eu acabo nem conseguindo controlar a urina. Já fiz exames e a médica constatou que é da própria polineuropatia. Então veja bem, esse sintoma de não controlar a urina, ele me liga um alerta, ele precisa de investigação. Ele precisa ver se não tem um componente nervoso, como ela está dizendo que tem, a polineuropatia, associado. E cada polineuropatia, existem várias, tem tratamentos específicos, né? Então, o neurologista é o especialista mais indicado para ela. Então, olha lá, Maria Angélica de Balneário Camboriú, procurar um neurologista, tá? Para você, esse é o importante. A Clarice de Tupã, gostaria de saber se fibromialgia tem cura. A gente pode dizer em cura ou controle. O que seria cura? É difícil a gente quantificar isso. Eu acho que tem controle, que é o mais importante. Controlar a dor e aumentar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. Ok. A Marise Miranda, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ela diz: eu tive uma dor horrível na cabeça e fui parar no hospital. Lá eles me aplicaram até morfina, de tão forte que foi. Às vezes, quando as dores me atacam, eu sinto um tipo de corrente elétrica nas vistas. Fiz um eletroencefalograma e deu, no resultado, cargas de eletrodos que tem alguma coisa... Ela pergunta se tem alguma coisa a ver com o nervo trigêmeo e que médico ela deve procurar. Muito provavelmente não tem a ver especificamente com o nervo trigêmeo. Na verdade, assim, 90% das dores de cabeça não tem causa nenhuma. Nós chamamos isso de dor de cabeça primária, sem causa. Mas algumas têm e deve ser investigada. Essa dor muito forte atrás do olho pode eventualmente ser até o que a gente chama de cefaleia insalvas, né? Então, que é uma dor muito forte mesmo e bem desconfortável. Então, os profissionais mais indicados para ela, com certeza, ou o médico de dor ou o neurologista, para investigar se não há nada por trás disso. Ok, tem que investigar, né? As dores são sintomas, é o alerta do corpo, assim, ó, perigo, tem coisa acontecendo aí, Exatamente. Cuida. Então, dá uma olhadinha com carinho. Aí, a Baixada Fluminense participando em peso aqui do programa, agora a pergunta vem de Nova Iguaçu. Fiz uma de Duque de Caxias. A Leonísia Lima de Carvalho, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, diz: boa tarde, sinto muitas dores nos ossos, como cãibra, fraqueza, dor de cabeça e etc. Sou uma pessoa muito nervosa. Até a minha pressão está ficando com altos e baixos devido a essas dores. Que especialista eu devo procurar? O quadro lembra muito o que a gente estava conversando anteriormente de fibromialgia, né?
Como eu disse, é preciso excluir outras doenças que possam estar por trás disso. Então eu sugiro ou um médico especialista em dor, ou um reumatologista ou um clínico geral. Ok, a Gláucia Belmonte, ela pede pra gente falar um pouquinho sobre túnel do carpo. Também provocadores? Muita dor. Então o túnel do carpo é uma doença que, na verdade, aqui no nível do punho, passa um nervinho que se chama nervo mediano. E ele pode comprimir, às vezes, por inchaço dos tendões que passam junto aqui nesse compartimento. E aí o paciente tem normalmente formigamento nos dedos e dor, causa muita dor. Existe o tratamento cirúrgico, que é muito efetivo, ou eventualmente até a radiofrequência a gente faz com uma agulha aqui no nervo mediano, que é o nome do nervo. Muitas grávidas têm a dor do túnel do carpo durante a gravidez e depois a dor passa. É mesmo? É mesmo. Ela é comum, Várias. então, durante a gravidez? É comum na gestação. Olha lá. Interessante, a gente vai aprendendo aqui, né? Você que está sentindo dores, aproveita porque o assunto está sendo muito interessante. A gente vai ficando mais esperto aí para cuidar melhor do nosso corpo. A pergunta agora é da Gorete de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Boa tarde. Tive um caso de neuralgia do trigêmeo aos 40 anos. Posso voltar a ter novamente? Hoje tenho 54. Na época, a dor era tanta que, após tratar, guardei em vários locais o nome do medicamento para uma emergência. Imagina a sua dor. Estava contando para o médico. Eu também acho que tive. Não tive o diagnóstico, mas eu não tenho dúvida de que foi isso. Foi isso. Infelizmente, pode voltar a sentir a dor, sim. Agora, tome cuidado com esse medicamento, o nome desse medicamento guardado, né? Eventualmente pode sentir uma dor que não é neuralgia do trigêmeo e aí vai tomar um medicamento que, não raro, é um medicamento com efeito colateral, sem orientação médica. Então, se voltar a ter, antes de tomar o medicamento, por favor, procure orientação médica. Aí, vamos falar um pouquinho, então, de medicamento. Tem mais perguntas aqui, mas rapidinho. Medicamento para aliviar a dor. A gente compra fácil na farmácia, né? Fácil. Tem vários. A gente fica, de fato, tentado a tomar sem conversar com o médico, porque a dor é tão grande que você quer uma solução na hora e acaba até tomando bastante. Isso é perigoso? É perigoso. É perigoso são os medicamentos que nós chamamos medicamentos de balcão. Todos eles têm potencial de causar efeitos colaterais. Todos. E todos eles têm o potencial de mascarar a causa da dor, né? Não é errado tomar um medicamento se tiver com uma dor simples que passa com o uso de medicamentos. Mas se não passar, tem que procurar o médico. Ok. A pergunta da Liliane Doriguelo, de Capivari, São Paulo. Boa tarde. Tenho fibromialgia e faço tratamento há mais de 5 anos. Gostaria de saber se a fibromialgia causa câimbras e tremores. Causa. Causa. Muito E aí frequente. tem que continuar com o tratamento. Tem que continuar com o tratamento. Você falou do tratamento multiprofissional, Isso. né? Mas é com medicamento. O medicamento é apenas uma parte do tratamento, né? Os estudos mostram que os medicamentos aliviam em até 30% das dores do paciente com fibromialgia. E os estudos mostram que a psicoterapia alivia também 30% das dores da fibromialgia. Então, o paciente que não faz a psicoterapia perde um tratamento tão efetivo quanto os medicamentos. Por isso que nós temos que unir forças com o psicólogo, com a psicóloga, com o fisioterapeuta, com o educador físico, para que dessa forma a gente consiga melhores resultados. Perfeito. E aí hoje a gente tem o educador físico no próximo bloco para a gente amarrar melhor esse assunto e para te deixar mais tranquilo aí, de bem com a sua saúde. Muito obrigada, doutor André Marques Mansano, médico intervencionista da dor. Ele é médico, coordenador do módulo de dor da pós-graduação em anestesiologia do Hospital Albert Einstein e está no site www.medicinadador.com. medicinadador.com. Lá devem ter outras informações Tem várias interessantes informações também, né? lá. Que ótimo. E volte mais vezes pra gente conversar. Volto sim, com prazer. Né? Dor, às vezes, infelizmente, é o que não falta aqui. Não falta. Pro nosso povo, né? Tá Não todo falta. mundo com dores em tudo quanto é lugar. Mas não é um problema de junta, não. Obrigada. Até a próxima.